É muito legal, né? Hoje em dia todo mundo tem uma coqueteleira. Eu lembro que antes eu levava uma coqueteleira, na época que eu fazia faculdade, o pessoal ficava olhando meio de longe. Não faz tanto tempo assim, mais ou menos. Mas a coqueteleira hoje tá normal. Só que existem outros itens, né? Desse mundo fitness, marombeiro, etc., que é muito legal você ter. Então eu vou citar aqui vários que eu uso, ou indico para os alunos da consultoria, e você vê se você se identifica, se você tem essa necessidade na rotina. Então, já clica no gostei, que a gente tem uma meta de chegar a 1 trilhão de likes, e se inscreve aqui no canal para a gente chegar a 1 trilhão de seguidores. Bom, pessoal, vou começar aqui com a coqueteleira, né, que é muito óbvio para você fazer os seus shakes, para você poder transportar, né, pó. Então, de repente, Leandrão, que história é essa aí, hein? Deixa o Pablo Escobar ouvir isso. Não, de repente você quer levar uma refeição portátil, então você coloca lá 30 gramas de whey, 50 gramas de farinha de aveia, 30 gramas de leite em pó desnatado, isso aqui é só um exemplo, tá? Você vai num lugar, coloca água, dá aquela chacoalhadinha do bem, aí depois daquela chacoalhadinha, você leva na boquinha e você tá com a barriguinha cheia. Diferentemente de uma garrafa, né, que você teria dificuldade de colocar pó ali dentro. Teria que pegar ali um funil, né, então assim, mais embaçado. Porém, uma garrafa de água também é legal. Isso eu indico para os alunos da consultoria. E até falei sobre isso no meu e-book de dieta inteligente, que é super barato, o link está aqui na descrição, que inclusive dá desconto para os meus cursos, que a garrafa de água está presente ali, de preferência com água, né? Para que você lembre de tomar. Então, por exemplo, vamos lá, eu tenho uma garrafa de 1 litro de água e eu tenho que tomar 3 litros de água. Então eu sei que eu tenho que matar 3 dela até o final. Vou matar a garrafa, dar um mata-leão nela, que ridículo, pelo amor de Deus, vamos continuar o vídeo. Eu vou pegar essa garrafa e vou ter ali 1 litro. Pô, até meio-dia tem que zerar isso aqui. Deu meio-dia, não zerou, opa, já estou em débito. Então vou matar tudo, vai ser ruim, não vai ser tão absorção tão boa, mas no outro dia eu vou lembrar, pô, preciso dar uns golinhos. Então garrafa de água eu acho show de bola você ter. Até porque convenhamos, né? A gente sai na rua, aí pô, a gente tem que beber água, beleza. Aí você vai olhar água na rua 5 pau, você fala, é realmente complicado, melhor sair com água de casa. E qual é a quantidade de água ideal? Lembra de procurar Leandro Twin Mais Tema, que tem um vídeo só sobre isso aqui no canal, para você descobrir a quantidade de água perfeita para você. Bom, outra coisa que eu gosto muito, né? Fone de ouvido. Gosto de treinar ouvindo música, gosto de fazer aeróbico ouvindo música. Inclusive, se você me ver de fone de ouvido na academia, você pode vir falar comigo, não tem problema. É só porque eu gosto de ouvir música, não é porque eu não quero conversar com ninguém. Outra coisa é a balança, e aí eu vou colocar aqui 2 tipos, né, de balança. A balança de peso corporal mesmo, para você dar aquela medida, tal, pela manhã, né, depois que você acorda, sem beber água, depois que você fez xixi, você tem um valor mais fiel. E a balança dos alimentos, que é muito necessário. E eu sei que às vezes vocês estão falando assim, pô, não, essa vida de balança, de desgraçado, né, ficar pesando as coisas. Galera, mas para chegar no seu objetivo, é melhor que você pese, tenha mais controle. Depois que você chegar, aí é mais tranquilo, até porque você pesou por muito tempo, né? E você tem uma boa noção. Aí beleza, então eu já sei mais ou menos o quanto é, 200 gramas de arroz, eu coloco ali, tá tudo certo. Mas até lá é melhor que você pese sim. Até porque a gente tende a se sabotar, no cut você erra para mais, no book você erra para menos. Uma coisa que eu aderi recentemente também foi os smartwatches, né, os relógios, a qual eu achei legal para medir frequência cardíaca, caloria, só que a gente tem que lembrar o seguinte, tá? Os números não são precisos, mesmo nos melhores relógios. O que a gente pode entender ali? Aquilo vai servir para te dar uma média. Então vamos supor, o meu treino de braço queimou 300 calorias, o de perna queimou 600. Então eu sei que na perna eu gasto o dobro do braço, mas não necessariamente 600, não necessariamente 300. Na verdade, assim, a maior preocupação sua, tá, deve ser com o que você ingere. O treino, você faz o que tiver que fazer. Eu sempre oriento os meus alunos da consultoria. Treina pesado até a falha. A quanto gasta de caloria? Não, quanto você está ingerindo? Isso é mais importante. Mas os smartwatches são legais. O aplicativo do sono funciona muito bom. Uma coisa que eu gosto muito são os passos, né? Então você começa a perceber os dias que você está mais ativo, menos ativo. Por exemplo, teve um dia que eu não fui treinar, não fiz aeróbico, não fiz nada. Porém, eu fui dar uma palestra, né, em Maceió, então eu andei no aeroporto, fiz um bate-volta. Então quer dizer, eu não fiz carne nem nada, mas eu dei quase 7.000 passos naquele dia, que é mais ou menos próximo dos passos que eu dou durante a semana, que é uns 8, 9, 10 mil. Quer dizer, para um dia que eu não fiz atividade física, eu me movimentei bastante. E essas coisas fazem diferença, tá? Isso faz muita diferença no cutting, principalmente. Tênis, né? Então, Leandrão, dá para treinar descalço? Até dá, né? Algumas academias permitem, como a do meu prédio. Mas, no geral, um tênis de solado reto é muito bom. Ou um tênis com sistema de amortecimento para você que corre na rua, reduzir um pouco o impacto. O impacto não é ruim, tá? Inclusive, o impacto é muito bom para os nossos ossos, para aumentar a DMO, densidade mineral óssea. Só que o problema é que muito impacto vai fazer mal para a articulação. Então se você reduz isso um pouco, se você é pesado, se você é muito forte, igual eu, Leandrão, tá vendo o vídeo errado. Olha, tô de olho, hein?
um tênis assim é legal. E se não for suficiente, você pode pensar numa palmilha ortopédica também, que ela reduz ainda mais o impacto. Bom, porta-comprimidos, né? Por exemplo, fui viajar lá, fui dar palestra, poxa, preciso levar os comprimidos, imagina levar 500 potes. Não, então eu coloco tudo ali no porta-comprimido, enfio na bolsa, problema resolvido. Algumas coisas de treino, né? Como por exemplo o cinturão. Quando você vai movimentar uma carga nova ou uma carga muito alta, é legal o cinturão, te ajuda. Uma munhequeira também, né, pode ser interessante. O elástico para cotovelo, para joelho, mas isso é para quem treina pesado de verdade, que trabalha ali com 1, 2, 3 repetições máximas. Normalmente quem trabalha acima de 6 não costuma precisar disso. Os hand grips, certo? Que você pode hipertrofiar sim os músculos da mão e também te ajuda a aumentar a força da pegada. Então tem gente que às vezes vai fazer um supino e não tem muita força na pegada. E aí às vezes acaba até usando, né, um outro apetrecho aqui, os straps, né, que o pessoal me pergunta muito no Instagram, a cobro caixinha de perguntas todo dia, @LeandroTwin, se quiser me mandar qualquer dúvida. Lá a gente não tem a meta de bater 1 trilhão de perguntas, porque o professor é sozinho. Mas os straps podem ajudar também quando a sua pegada é fraca. Leandrão, a minha pegada é fraca, minha namorada fala que minha pegada é fraca, porque ela olha o meu treino e vê que eu não aguento. Então eu lamento por você, você pode usar os straps um pouquinho, mas eu não gostaria que você substituísse a qualidade da sua pegada pelo strap. Não, o strap é temporário, é para uma situação específica. E aí eu vou deixar um vídeo aqui que ensina a como melhorar a força da sua pegada. Aí a sua namorada vai ver que a sua pegada está mais forte e vai te elogiar. A pegada, logicamente, na barra e no treino. Dá uma conferidinha aqui.